A gente até fez uma matéria em novembro do ano passado, que foi uma matéria de uma bolsa do Pulitzer, Pulitzer Center, que saiu na Folha e também saiu aqui na Band News Manaus, e a gente fazia exatamente esse questionamento, Rafael, você deve lembrar, por que os estados do norte não elegiam candidaturas que fossem de defensores da questão ambiental e da causa indigenista. E aí tem mais um recorte, porque o político ele pode ser de esquerda, mas não necessariamente ele tem um histórico de atuação, de coerência em relação à sua região. E é claro que a gente, todos os políticos que passaram pelo estado do Amazonas mais recentes, de esquerda ou de direita, nós não temos nomes vinculados de atuação coerente nessa área, né? Então, a gente trouxe um pouco daqueles dados, mostrou os partidos da direita, né, muito fortemente organizados com a máquina, e, além disso, as estratégias, né, das federações que fragilizaram as candidaturas. E não foi só no Amazonas, toda a região norte. Agora, é interessante falar que em alguns outros pontos, como no PSOL, em alguns outros pontos, como na própria movimento indígena, que eu acho que penso que está aprendendo muito rápido, com uma engrenagem muito interessante, a compreender como se movimenta nesse ambiente político. Então, eles acertaram, eles fizeram estratégias para ter, por exemplo, né, um mandato da Sônia Guajajara na Câmara dos Deputados, Marina Silva, a Sônia do Maranhão, né, que também faz parte da Amazônia Legal, a Marina Silva no Acre, né, e elas duas fizeram cálculos, perceberam que a conjuntura do partido delas, da federação e da própria estrutura, né, do eleitorado nos estados dela, não permitiriam que elas se elegessem, e foram atrás desse voto que é a favor da Amazônia em São Paulo, e conseguiram 2 vagas lá na Câmara dos Deputados. Elas não estão nas vagas porque assumiram outras importantes funções estratégicas em ministérios, mas se não tivessem mandatos, com certeza essa caminhada seria muito mais complicada, devido à fome, né, desse centrão, dessa direita, da extrema-direita, sobre todas essas estruturas. Então, a fala do Serafim, para variar, é sempre muito correta, porque sabe ver onde ele e o campo dele erraram, ao invés de transferir essa culpa e já, às vezes, até aproveitar aquele espaço para autopromoção, né? E não funciona, porque o problema é mais complexo e ele não se resolve resolvendo uma questão individual de um mandato, de uma pessoa. Ele é maior, é de campo, né, de campo de esquerda. O PT sabe disso em alguma medida, tem feito algumas visitas em Manaus, estratégicas de suas lideranças, para compreender esse cenário, como se reverte esse 62% que o Bolsonaro teve em Manaus na eleição passada.